Salve galera, começar mais uma aula aqui, né? Aula 30, 31 e 32, que a gente vai falar de solos e depois da falar da formação de solos, a gente vai falar sobre os minerais metálicos, né? Então, o que é solos, né? O solo é aquilo que se origina, né? É a camada mais externa da nossa Terra, é aquilo que vai se originar a partir da decomposição das rochas, seja pelo intemperismo, né? Lembra quando a gente viu o ciclo das rochas, temperismo físico, químico, ou no decorrer do que acontece no decorrer do tempo. E ela vai ter a formação do solo, né, vai ter ligação direta, né, do que é feita aquela rocha que formou o solo, né, o nível de matéria orgânica que vai ter nesse lugar, o clima, o relevo, tudo isso vai interagir e fazer com que o solo se forme de certa maneira diferente em vários lugares, né. Os solos eles vão ser constituídos de minerais, né, material orgânico, água e ar. É nessa porção aqui ó, que vocês têm também na apostila. 45% de um solo geralmente é a parte sólida, 25% do solo é ar, a água também é 25% e a matéria orgânica vai ser uns 25%. A matéria orgânica, né, ela que vai estar nesse solo, ela é o resultado da decomposição de vegetais, de animais, que é o humus, né? Quando a gente fala o humus é exatamente o resultado dessa decomposição dessas matérias, né? E também, né, a decomposição é de acordo com as coisas que estavam lá e também dos animais, das bactérias e de algas que vão utilizar esse solo como habitat, elas continuam, né, decompondo. A gente tem um conceito, né, de solo vivo, né, que existem milhares de micro-organismos e organismos mais complexos também que vivem no solo, né, e fazem com que o solo tenha uma quantidade de matéria orgânica maior ou menor, né? O solo ele vai ser formado, né, por camadas horizontais, certo? Diferentes, né? Em relação à sua textura, à sua cor, né? E cada uma dessas camadas vai chamar de horizonte, né? Horizontal, horizonte. Um horizonte do solo. O conjunto dessas camadas, né? É o que vai definir um perfil de solo. A gente tem vários horizontes, a gente tem um perfil de solo, né? Que é essa imagem aí que a gente tem. Aqui. Isso é um perfil, certo? E cada camada dessa é um horizonte, certo? Opa! No horizonte, primeiro, ele é formado pela matéria orgânica que está se decompondo, né? Geralmente aquela parte mais escura do solo. No horizonte A vai ser uma mistura de matéria orgânica, substância mineral, certo? Aqui vai ter bastante influência do clima, certo? Da atividade biológica, do lugar que é isso. O horizonte B aqui se caracteriza pela cor forte, pela acumulação de argila, certo? Que vem dos horizontes mais acima. Também hidróxido de ferro e hidróxido de alumínio, já vou falar dessa questão aqui quando a gente falar dos solos brasileiros. O C já é uma mistura de solo com a matriz pouco alterada, né? As rochas maiores. E o D, que não está representado na figura, seria a rocha, né? A rocha em si. Então a gente teria esses horizontes e todos esses horizontes juntos formam o perfil, né? Um perfil de solo. Espera aí. Né? No Brasil, predomina o que a gente chama de latossolo. Eu vou estar enviando imagens e fotos e no plantão a gente vai ver isso também. Né? Que eles são predominantes nas zonas intertropical. Né? No território brasileiro, concentra suas terras nessa zona climática intertropical, né? E a gente vai ter a maior concentração desse latossolo. Eles têm, certo, um processo intenso de lixivização, que é quando eles sofrem bastante ação da chuva, né? A gente sabe que nos trópicos chove bastante. Então esse processo faz com que o quê? A partir dessa lixivização vai ocorrer a laterização, que é quando os solos, né, vão acumulando hidróxido de ferro e hidróxido de alumínio por causa da água e do oxigênio que vai se juntando por causa da lixivização, vai acontecer a laterização e o solo vai ficando cada vez mais vermelho. Então a característica do latossolo, quando a gente vê, vai ser um horizonte predominante e uma cor predominante também, uma cor mais avermelhada. Né? E os solos sofrem, né, hoje em dia, né, muito por causa da ação do homem. Aí a gente vai falar de erosão, a gente vai falar do uso excessivo de agrotóxicos também, que causam, né, uma degradação do solo, né, resultado da ação humana pelo meio agrícola e pelo meio urbano também. Né. Aqui a gente vai ter um solo arenoso, né, um exemplo de solo arenoso. Ele é arenoso exatamente porque ele contém muita areia, ó, você consegue ver certinho, ó, um horizonte do outro.
ele não vai ser muito fértil porque ele não consegue reter muita água, né? Se ele não consegue reter água, ele já não vai conseguir reter água, sais minerais e todas aquelas coisas úteis para os vegetais, né, crescerem. O solo umífero é aquele que já vai ter bastante matéria orgânica, né? Bastante deposição de matéria orgânica, você vê aquela terra preta, bonita. E ele vai ter uma porosidade maior, então ele consegue reter mais água, ele consegue segurar esses nutrientes, esses minerais, certo? E o solo argiloso, que é o que a gente tem grande parte aqui do Brasil, ele é um intermediário entre os dois, entre o solo arenoso e o solo umífero, né? Ele vai ter a característica de conseguir reter mais ou menos água. Se ele não estiver bem compactado, ele vai ser um solo fértil. Se esse solo estiver muito compactado, aí a fertilidade dele vai estar comprometida, certo? Pois ou ele vai escoar, a água não vai conseguir penetrar nele e esse solo vai ficar sem muitos nutrientes, ele vai ficar pouco fértil. Beleza? E dos minerais metálicos, né? A importância dos minerais metálicos, né? Gigantesca, eles são matéria-prima praticamente tudo que a gente usa, né? Nos fones de ouvido tem metal, no computador tem metal, na mesa, na cadeira tem metal, né? A gente, na história, quando a gente estuda história, a gente vai estudando época do bronze, época, certo? Porque o domínio da metalurgia é algo que foi intensamente ligado às evoluções que a gente tem. Então a importância, né, dos minerais metálicos são cruciais para o desenvolvimento do humano. A distribuição das jazidas minerais, elas são desiguais, né, no planeta. Tem a ver com aquela questão da formação, como que foi formado, qual é a formação geológica predominante, a estrutura geológica predominante nos lugares. É uma distribuição desigual que vai causar, né, alguns problemas de ordem econômica, né? E o comércio dos metais é aquele comércio de commodities, né? O Brasil exporta muito minério de ferro, por exemplo, é uma commodity muito grande. Aí essa imagem vocês têm na apostila de vocês também, que vai estar relacionando as principais jazidas dos metais, né? E os lugares onde a gente consegue encontrar. Deixa eu passar aqui. Os países, né, exportadores dos commodities minerais, que apresentam maior dependência para o equilíbrio de suas contas externas, são os países do sul e subdesenvolvidos, né? O que ele está querendo dizer aqui? Os países que mais dependem da venda de metal para ganhar dinheiro, para equilibrar suas contas, são os países subdesenvolvidos. Entre os países importadores vai ser as grandes potências, né? Estados Unidos, Alemanha, Japão, França, Itália, Reino Unido, China, né? Que é matéria-prima para a indústria, né? Então as potências industriais vão ser grandes exportadores dessa matéria-prima, né? O minério de ferro é a matéria-prima básica da produção de siderúrgica. Ele é explorado principalmente pela China, o Brasil, a Austrália, a Índia, a Rússia, a Ucrânia também. E entre os minérios mais produzidos do mundo, né, os utilizados na produção siderúrgica e metalúrgica, o alumínio se destaca, né, pela sua importância no cenário internacional. Hoje muita coisa é de alumínio, né? É da exploração da bauxita que a gente cria o alumínio, né? O minério do alumínio é bauxita, é explorado especialmente na Austrália, na China, no Brasil, na Guiné, na Índia e na Jamaica, né? Pequena ilha, mas que tem uma produção de alumínio muito grande. E entre os demais produtos minerais produzidos do planeta, né, acentua-se a sua importância de matéria-prima, o ouro, produzido em grande parte na África do Sul, né? O ouro a gente não usa ele para muitas coisas, mas ele tem um valor muito significativo aqui também para a nossa sociedade. Então, são os solos. O solo ele vai se formar pela degradação das rochas, quase metade é mineral, outra metade é dividida entre ar e água e um pouquinho da matéria orgânica, um perfil de solo, horizontes de cada solo, né? O solo predominante no Brasil são os latossolos, aqui a diferença entre o solo arenoso, argiloso e um umífero, a distribuição dos metais, né? A importância dos metais, e aqui falando cada país o que cada um mais exporta. Beleza, galera? A gente se vê no plantão, é tudo nosso. Valeu, tchau!